Bom dia, quarta-feira, dia 28 de maio. Hoje o dia tem dois climas e começa animado, né? Aqui começou já, tava gravando já no finalzinho do vídeo, caiu um treco que fez um barulho enorme. E não aqui na sala do vizinho aqui, então, gente, tive que começar a gravar de novo, mas vamos lá. A Lua está transitando em Gêmeos e teve aquele aspecto bem legal com Vênus na madrugada, que a gente sentiu ontem, né? Porque o aspecto foi meia-noite e 21. A gente sentiu ontem a influência do sextil. Olha, eu até achei meio bagunçada, porque como Vênus está no ponto de detrimento em Áries, né, e acrescentando muito calor, mesmo com um aspecto fácil, aqueles empecilhos cotidianos, coisas diferentes, né, que às vezes não chegam a ser empecilhos, mas coisas diferentes, né, ficaram mais sujeitas aí. Bom, mas a Lua está se afastando do sextil com Vênus e se aplicando à conjunção com Júpiter. E é animada, né? Sempre conjunção de Lua com Júpiter anima mais, ainda mais em Gêmeos, né, gente, que tem calor. Só que também é detrimento aqui, né, do Júpiter. E mesmo sendo uma conjunção que geralmente esses contatos de Lua com Júpiter em conjunções eles são interessantes para mudanças, tem que ter cautela com os exageros, né? Júpiter está sem domínio nenhum, então assim, a aplicação de mudanças radicais já tem que ter plano, né? Porque senão as coisas saem do prumo, assim, né? Elas podem ficar um pouco perdidas, né? Tenham cautela. Então, assuntos ligados à prosperidade de uma maneira geral, fiquem atentos também com excesso de otimismo, de confiança nas coisas, né? Porque esse perfil que tem calor, como ele não aprofunda, muitas vezes é um otimismo mais de humor, né? Ele não é embasado em alguma coisa mais estabelecida, um plano, né? Então, se você tiver com intenções importantes de mudança, de projetos, tem que ser com plano, tá? Agora, o clima geral, ele é legal, ele é descontraído, então eu até penso que você pode aproveitar para tentar alguma coisa um pouquinho diferente, aproveitar algumas oportunidades que forem surgindo, assim, no cotidiano, fazer coisas diferentes, mudar um pouquinho a rotina, legal e alivia até, né? Bom, é 10 e 1 a conjunção. Depois a Lua fica um pouquinho fora de curso, quando for 14h32 ela ingressa em Câncer, então também já sabe que quando a Lua está fora de curso para início não é legal, né? Então a gente tem isso. Aí muda o clima, porque a Lua ingressa em Câncer, né, que é um signo da água, então ele diminui um pouco o ritmo, já fica um pouco mais lento o clima geral, tem uma pegada um pouco mais sensível, né, emocional, engajada com as coisas do entorno, né? Notícias, pessoas, comportamentos, enfim, o que você for vendo aí no clima geral, o humor geral, ele fica mais engajado, assim, emocionalmente, né? E, bom, até seria interessante para o processo criativo, só que a Lua ingressa em Câncer já se aplicando a quadratura a Saturno, que ingressou no signo de Áries nessa semana. E, gente, para Saturno é péssimo, porque ele tá em queda, né? É uma quadratura e a Lua tá em Câncer, que é o detrimento de Saturno. Então, ele tá com tripla debilidade aqui nesse momento. E então, gente, o que acontece? O humor fica fechado. Então, desde que a Lua ingressa em Câncer, eu diria assim, todo o período da tarde, né? Mas o ponto exato é às 14h58, que é a quadratura. Já fica com o humor fechado. Para início não é legal, porque com essa rispidez do Saturno, esses problemas todos envolvendo aqui Saturno em debilidades, problemas difíceis de difícil solução, muita rispidez, dificuldade de manter o passo, então as coisas não avançam, né? Isso fica assim com um perfil nervoso, um pouco tenso mesmo, né? No clima global, tá? Então evitem a tarde aí para início. E também, gente, o que acontece é que depois que a Lua passa pela quadratura com Saturno, ela não se aplica a nenhum outro planeta. Vai ter só o próximo aspecto na sexta. Então, gente, ela vai ficar um pouco fora de curso. E vai arrastar um pouco essa influência da quadratura ainda, mesmo que afastando, né? Em termos de humor geral, de clima, a gente vai sentir. E por isso a gente tem, então, uma quarta que da tarde em diante ela fica um pouco mais tensa. Ela fica mais apegada às coisas, mais ranzinza mesmo, né? Assim, o humor fica pesado, é ríspido. Então, por exemplo, para contato e interação é bem ruim, para experimentar coisas diferentes, tentar uma coisa diferente é ruim. Até no emprego de rotina pode ser ruim, né? Uma indicação de empecilhos, tá bom? Bom, chateia mesmo, né? E a Lua vai ficar sem aspecto, a gente só vai começar a perceber a influência do novo aspecto lá amanhã de manhã, bem fraco ainda. O próximo aspecto da Lua é uma quadratura com Vênus, só que a quadratura ela vai acontecer exatamente às 5h45 da madrugada da sexta. Então a gente só vai começar a perceber o aumento da influência da quadratura amanhã pela manhã. Então assim, gradualmente ela vai aumentando
a influência. E por isso, hoje, então, é um dia ruim, tá? Só até as 10h01 para início de atividades, quando a Lua chega à conjunção com Júpiter, depois esqueça para início, e depois à tarde, ainda quando a Lua ingressar em Câncer, muda o clima, ele fecha, o humor fica fechado, já tem uma tendência mais difícil. É isso que a gente tem, é o período mais difícil da semana, né? E depois, enfim, né, a gente vai ter alguns momentos bons ainda caminhando de sexta para sábado, mas essa configuração de quinta-feira acabou parecendo um rompimento, assim, né, no meio da semana. Chatinha essa quarta-feira, mas vamos tentar aproveitar aí como der. Ótima quarta para vocês, então até amanhã.